A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que maravilha, que maravilha. Estamos aqui para dar um prosseguimento, né? A nosso estudo a respeito de fidelidade, ou melhor, lealdade e deslealdade. Amém? Quero pedir para você, né? Pegar a sua Bíblia, enquanto eu pego a minha aqui, tá? Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno, o seu lápis, o seu livro, né, que você já deve ter abaixado aí, né, para que possamos estudar hoje, né, ou lermos junto aqui, né, justamente o capítulo 3, em nome de Jesus. Amém, querido? Quero ler com você, né, um salmo que está aqui, Salmo de número 101, versículos 6 e 7. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo. O que anda no caminho reto, este me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentira não estará firme perante os meus olhos. Perante os meus olhos. Amém, querido? O título desse capítulo, né, o capítulo 3, ele tem por título, né, a cultura da fidelidade. Né? Nós estamos tratando justamente, né, desse tema fidelidade ou lealdade, deslealdade. Né? Bem, uma cultura ela pode simplesmente ser definida, né, como sendo a maneira que nós pensamos, a maneira como nós fazemos as coisas. Né? Nós sabemos que a cultura de uma igreja, né, ela pode ser muito forte e muito perigosa. Tá? Uma igreja, tá? Ela pode ter uma cultura de lealdade ou de deslealdade. O pastor Dag Mills, né, ele vai testificar nesse capítulo, né, tá, que ele foi visitar algumas igrejas de ministérios diferentes, né, de amigos que foi convidado pelos seus amigos, tá, e ele percebeu, né, que existia um clima dominante, né, de lealdade em algumas igrejas, em outras igrejas havia um clima dominante, né, de deslealdade, de traição, né, de infidelidade. Tá? Ele lembra que certa vez ele esteve na África do Sul, né, e ele pôde perceber, ele pôde observar, né, depois que ele interagiu com muitos pastores, auxiliares e os líderes desse ministério, tá? Ele observou a reverência, né, e o amor genuíno, né, que os pastores auxiliares, que os líderes, que os obreiros tinham com o seu pastor titular, com o teu pastor sênior, com o líder máximo desse ministério. Por quê? Porque eles não, em nenhum momento ele ouviu algum comentário sarcástico, algum comentário depreciativo, algum comentário destrutivo de nenhum deles em relação ao seu líder, tá? E isso faz com que a gente que está do outro lado, né, entenda, né, que esses obreiros ama o seu pastor, que existe uma sinceridade nesse amor, nesse respeito com o seu pastor titular, né? Bem, enquanto que outras igrejas, né, eles já tinham uma cultura de deslealdade, né? E o pastor Dag Mills diz que se lembra que certa feita ele esteve em outra igreja, né, aonde o contraste era inconfundível, tá? Ele vai encontrar agora pastores auxiliares que não hesitam, né, em fazer comentários sarcásticos, depreciativos, destrutivos, né, pelas costas do seu pastor titular, do seu pastor sênior, do seu líder, né? Tá? Eles pareciam pensar que estava ganhando a simpatia do pastor Dag Mill, né? Mas com certeza não estava, tá? Eles
Ele estava apresentando ali um quadro desfavorável da sua igreja, achando que estava conquistando, né, a simpatia do pastor Dag Moore, tá? E um determinado pastor, né, auxiliar desse ministério, disse para o pastor Dag Moore: olha, eu gosto muito do prédio da sua igreja. Ele é simples e funcional. Até aí, tudo bem. Tá? Mas agora, no decorrer da conversa, é que eles vão apresentar, né, esse coração desleal. Porque ele vai dizer: ó, você conhece o nosso pastor presidente, o nosso pastor titular, né? É, você sabe que nós temos aqui alguns projetos, né? E é muito caro, tá? E estamos nesse projeto há muito tempo, há muito ano, e até agora não chegamos a lugar nenhum, tá? Então, o pastor Dagril disse que ele ficou estarrecido com esse comentário, né? E que esse comentário que o pastor, na realidade, auxiliar fez do seu pastor titular, ele estava ridicularizando, né, o seu pastor titular. Ele estava ridicularizando, né, a administração do seu pastor titular diante do pastor Dagnil, uma pessoa que não é da sua igreja, que não é do seu ministério, tá? O pastor Dagnil, ele disse que vai, em outra ocasião, né, ele estava realizando um casamento dentro da sua igreja, né? A noiva era da sua igreja e o noivo era de outro ministério. E ele pediu para que um pastor auxiliar desse, né, fizesse a direção, oficializasse a cerimônia nupcial, né? E enquanto ele pudesse se preparar para pregar nessa cerimônia, né? Então, um pastor auxiliar dessa igreja, né, que era da outra igreja, da igreja do noivo, veio vários pastores, veio várias pessoas dessa igreja para esse matrimônio, né? Então, um deles disse para o pastor Degmil: olha, gostei muito do seu estilo, hein? Tá? E após o culto, né, tá? Esse pastor abordou Degmil novamente e disse: eu estou muito feliz em te conhecer, né? Eu gostei muito do seu estilo, tá? Até aí tudo bem, tá? Agora, aí que está o problema, o comentário dele, tá? Eu estou contente em conhecer um pastor que permite que seus auxiliares participem de uma cerimônia, né? Eu estou feliz em conhecer um pastor que dá oportunidade para que a gente também possa aparecer, tá? Mas você sabe de uma coisa? Na minha igreja não é assim, né? O nosso pastor titular, ele não dá oportunidade para ninguém, né? Não, ele não confia em ninguém para que executasse, né, esse papel, né, que coloca a pessoa em destaque. O pastor Dag Mills, ele disse que ouviu silenciosamente, né, esse pastor auxiliar falando do seu pastor, tá? E, e ele ouvindo, né, esse homem, tá? Que na cabeça desse homem ele achava que estava elogiando o pastor Dagnil, né? Mas ele estava apenas fazendo um comentário cínico a respeito do seu pastor, tá? É, olha, veja bem, esse pastor, na realidade desse outro ministério, tá, era um rebelde, tá? E o pastor Dagnil disse para ele mesmo, tá? Esse é um rebelde em formação, está se construindo dentro desse homem, né? Um pastor rebelde. Tá? O fato é que passou-se mais ou menos um ano, né? Esse pastor auxiliar se rebelou contra o pastor titular dessa igreja. Tá? Bem, nós sabemos que uma cultura ela pode ser definida, né, pela maneira como nós pensamos e fazemos as coisas. Tá? A cultura de uma igreja é simplesmente um conjunto singular de costumes, de valores, né, às quais os membros estão acostumados. Nós já falamos que a cultura de uma igreja é uma força muito poderosa. Você pode até não perceber, tá? É a força da igreja, a força dessa cultura, ou até mesmo essa cultura, você pode nem perceber ela, mas ela é real, ela existe. Nós precisamos desenvolver uma cultura de confiança, de fidelidade e de lealdade. Queridos, até no mundo empresarial, né?
A cultura corporativa, ela vai determinar quão bem anda essa empresa, tá? Veja bem, a igreja, né? O pastor Dagnil vai dizer que a igreja dele, né, gradualmente desenvolve, né, o que ele chama de cultura da lealdade, tá? Lá é inaceitável falar negativamente sobre qualquer que seja o pastor, tá? E ele diz: eu mesmo não tenho o hábito de fazer comentários depreciativos, sarcásticos, pelas costas dos meus amigos pastores, né? E quando tenho algo para falar a respeito deles, eu falo justamente na cara deles, porque eles são os meus amigos. Eu procuro a maneira certa de falar, tá? Bem, a gente vai perceber a lealdade de um membro, de um pastor auxiliar, de um obreiro, né? Tá? É, e vamos considerar, né, ele rebelde ou não, tá? Se a maneira que ele fala, a maneira que ele, né, se expressa, não é isso? Uma certa feita, diz o pastor Dagnil, que um certo é, é, pastor, né, chegou até a igreja dele, né, e disse assim: olha, a sua igreja é hermética, ela tem uma coraça, ela é fechada. Não, o que esse pastor estava dizendo? Tá? Ele estava dizendo que a cultura da igreja do pastor Dagnil é impermeável a todas as formas maliciosas de falar, tá? Entendeu? Ela é impermeável, né? Contra as correntes subterrâneas da murmuração, né? E de pessoas descontentes, né? Não tem liberdade, tá? Não vão ficar nesse ambiente, porque ela tem uma cultura, né, impenetrável, se não for, né, para ser fiel, se não for para ser leal, né? Então, eu quero conversar com você a respeito de 5 chaves para nós desenvolvermos a cultura da lealdade. Primeira dela está ali em Provérbios, capítulo 25, versículo 23. Diz assim: o vento do norte afugenta a chuva e a língua fingida e a face irada. Vou ler de novo. O vento norte afugenta a chuva e a língua fingida, a face irada. Bem, querido, a primeira chave, né, para se desenvolver uma cultura de lealdade, né, de repente pode ser até uma surpresa para muitos, mas vamos chamar ela aqui, né, como a chave do vento norte. A Bíblia diz que o vento norte afasta a chuva, né? Nós sabemos que a chuva, né, ela existe no meio dela tempestade, existe no meio dela também trovão, raios, relâmpago, né? Mas a Bíblia diz que independente que qual seja a formação da chuva, né, o vento do norte, ele tem uma propriedade de afastar, né, a chuva, afastar essa tempestade, né? E esse vento chama vento do norte. Da mesma forma, né? O poder da língua maledicência, né, pode ser neutralizada por alguma expressão das nossas faces, do nosso rosto. Ou seja, a minha face, o meu rosto, né, ele tem que expressar o vento do norte, ou vento norte, tá? Apenas mostre, né, através do seu rosto, né, que você não está interessado a esse tipo de conversa. Você não está interessado a ser um murmurador, você não está interessado em ser um fofoqueiro, né, tá? Olha, veja bem, tá? De acordo com a Bíblia, a nossa atitude contrária é o vento do norte, a expressão, né, do nosso rosto, né, é ao vento do norte, tá? E ela é forte, essa expressão é forte bastante para fazer com que essas pessoas desregrada, rebelde, desleal, elas param.
elas cessam, tá? E as pessoas vão aprendendo que os desleais não são bem-vindos na MVN. Não, não são, tá? Dag Mills diz que, certa feita, uma jovem senhora foi à igreja dele ver um dos seus pastores auxiliares, né? E, e ela teve um pensamento errado a respeito, né, dele. E ela começou a enaltecer o pastor auxiliar quando ela disse para ele, né, como o senhor é tão acessível, pastor auxiliar, tá? E ela prosseguiu. O problema não é dizer que ele é acessível. O problema é o que vem depois. Ah, se não fosse o senhor, eu teria saído dessa igreja. Veja bem, o pastor auxiliar, né, contou ao pastor Dag Mills que no momento em que ela fez esse comentário, ele franziu a cara, ele fechou o rosto, o vento do norte, né? O vento norte, é melhor dizendo. E a única razão que ela, né, pôde apresentar para permanecer como membro, né, segundo ela, né, permanecer como membro da igreja, era a presença daquele pastor auxiliar. Só, né, que a expressão do rosto, né, desse pastor auxiliar foi o suficiente para abafar qualquer continuidade, né, da conversação traiçoeira desta mulher, dessa jovem senhora, né? O pastor poderia ter ficado, né? Né? Pensado, eu sou ungido, eu sou o cara, não, ela está dizendo a meu respeito, né? Mas isso seria um equívoco. Pastores auxiliares não devem, né, deixar-se enganado pela tentação de ser desleal. Os obreiros não podem, porque alguém vai falar para você, eu estou nessa igreja, né, por causa de você. Você é tão acessível, tá? O diabo muitas vezes vão usar pessoas comuns para trazer essas tentações sobre as nossas vidas, sobre os nossos ministérios, tá? Veja bem, certa feita as mulheres de Israel cantavam: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Isso é verdade? Isso era verdade? Não era verdade. Davi apenas havia matado uma pessoa, Golias, e não dezenas de milhares de filisteus. Não se engane com as palavras vazias que vêm da boca de bebês espirituais, tá? Alguns elogios diabólicos, tá? Algumas frases para tentar levantar você, né? Mexer com o seu ego, tá? O pastor auxiliar parece, né, ser mais amigável que o pastor titular. Sim, sim, eu acredito isso. Por que ele é assim? Isso é porque o pastor titular, né, ele tem mais responsabilidade, ele tem mais preocupações, ele tem mais atribuição, que tem que beneficiar todo o ministério, toda uma igreja por inteiro. E aí ele vai delegar, né, algumas funções para pastores auxiliares, né, tá? E as funções que ele vai delegar são coisas que estão dentro da habilidade desses pastores auxiliares. O pastor auxiliar, ele tem condição de abordar e ser mais acessível que o pastor presidente, né? Que tem. Por quê? Porque o pastor presidente ele está em outra atmosfera no sentido de preocupação, né? Entendeu? Exatamente, tá? Um obreiro leal deve aprender a afastar de qualquer maledicência e crítica contra o seu pastor. Nós devemos fugir da aparência do mal. Não é? Veja bem, certa feita, né? O pastor Dag Mills, ele foi participar de uma reunião, né, da igreja em que ele fazia parte no início do seu ministério. No encerramento do culto, né, o pastor decidiu recolher uma segunda oferta, tá? Quando ele anunciou, imediatamente ele se virou, né, para a pessoa sentada ao seu lado, né, e aí ele murmurou: por que coletar uma segunda oferta? Não é necessário. Essa pessoa não disse nada,
mas olhou para o pastor Degmil, né, com um olhar que ele jamais esqueceu, tá? De repente, o que ele está dizendo? O meu coração me feriu. Eu percebi que ele percebeu que ele tinha feito coisa errada, tá? Ele se sentiu muito mal com aquele olhar, produziu isso nele, por ter reclamado, por ter murmurado, tá? Embora o pastor lá que estava pedindo, seu pastor titular que estava, né, fazendo a segunda oferta, não soubesse. Veja bem, Provérbios 25, 23. O vento norte afugenta a chuva e a língua fingida afastará. Bem, então a primeira chave para criar uma cultura de lealdade é o vento norte. A segunda, a chave da poda constante. Para ter uma cultura de lealdade, nós devemos constantemente estar podando, né? Cortando os elementos desleais, afastando eles, tá? E que eles, lamentavelmente, encontram um jeito de estar no nosso meio, né? Afastar ele, cortar. Eu acredito que ninguém deve ficar em uma igreja quando não quer ficar, tá? O pastor Degmil diz que ele descobriu que se alguém manifestar o desejo de sair, é melhor para que essa pessoa não permanecer, mas sair imediatamente. Tá? Por que isso? Porque o coração dessa pessoa já saiu da sua igreja faz hora. Remova as pessoas desleais da sua igreja, da sua empresa, rapidamente. Tá? O pastor Degmil vai dizer que aprendeu isso de um jeito mais difícil, quando ele encorajou uma pessoa rebelde, um pastor rebelde, a ficar. Né? Após esse pastor rebelde ter indicado o desejo de sair, ter manifestado o desejo de não ficar. Tá? E ele insistiu para que ele ficasse. Tá? E o tempo que esse homem ficou, ele só produziu problema no ministério. Hoje, o Degmil tem uma política diferente. Tá? Se você manifestar o desejo de sair, terá que sair imediatamente. Mesmo que você possa até mudar de ideia, mas será tarde demais. A razão disso é simples. Tá? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, na parte B, vai dizer assim: não sabeis que um pouco de fermento pode ou faz levedar toda a massa? Um funcionário discordante contamina o outro com sua atitude descontente. Após Judas ter desistido do ministério de Jesus, Jesus disse para ele: o que fazes? Faz-te depressa. João 13, 27, parte B. Tá? Um pastor de uma certa igreja, de uma grande igreja, descreveu como passou por muitas experiências infelizes, devido ao fato, né, dele não ter mantido um pastor que não queria ficar, tá? E ele insistiu para que ele ficasse. Tá? Então ele vai vai dar um testemunho a respeito disso. Tá? Então, mas eu quero te dizer que pessoas que não querem ficar no nosso ministério, é melhor que ele saia. Tá? Eles devem sair o quanto antes. Tá? Uma coisa é simples, querido. Tá? Alguns pastores são tão mole, né, que não removem os elementos abertamente rebeldes. Por isso que eu tomei uma decisão. Tá? O pastor Degmil vai dizer que ele lembra de um testemunho de um amigo, né, que se formou em uma determinada escola bíblica de uma igreja que tinha uma cultura de deslealdade. Essa escola bíblica, né, que tinha uma cultura de deslealdade, né, esse amigo do pastor Deg, né, certa vez disse para ele: é óbvio que o líder dessa escola bíblica em que eu me formei, ele tinha pouca confiança da sua igreja. Tá? Eles raramente encontravam algo positivo para dizer a respeito da sua igreja. O meu amigo me disse algo que eu achei extraordinário. Ele disse que
sempre que havia necessidade ali na escola de falar de um exemplo para ilustrar um ponto negativo, eles escolhiam a própria igreja como exemplo. E eles prosseguiam, né? Uma vez quando, né, o amigo Dag Milner dizendo, né, que certa vez quando eles estavam, né, aprendendo sobre administração e gerenciamento, o palestrante, né, disse: esta igreja a qual nós congregamos aqui, a qual tem essa escola, é um exemplo de uma igreja com administração pobre e um mau gerenciamento. O que você acha que os alunos iriam pensar desse pastor titular quando ele estivesse dando aula na escola bíblica, com esse tipo de comentário? Claro que, né, esse tipo de pessoas, né, precisa ser afastado do sistema. Eles iam pensar, esse nosso pastor titular tem que ser afastado. Tá? Então, querido, não permita, né, que qualquer líder contamine, né, você. E eu não vou permitir que nenhum líder, nem ninguém possa contaminar as preciosas ovelhas que Deus me deu. Bem, a primeira chave é a chave do vento norte. A segunda é da poda, é de você excluir, mandar embora. Tá? A terceira chave é para criar fogo. Criar fogo. Tá? Veja bem, às vezes é necessário criar condições para expor um elemento desleal, né, de dentro da sua equipe, de dentro do seu ministério. Tá? O apóstolo Paulo, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, no versículo 3, ele vai buscar uns gravetos, ele vai buscar, né, uns galhos, né, tá? Para colocar no fogo, né? E ele juntou alguns galhos, né, e vai colocando no fogo esses galhos, né? E no meio dos galhos, uma víbora, uma cobra, né? Que, por sinal, é uma cobra muito perigosa, quando fala uma víbora, né? Ela, no meio daqueles galhos que estava entrando no fogo, mordeu a mão de Paulo, a mão de Paulo. Não é isso? Tá? Então, um dos galhos que ele trouxe, né, que ele pensava que era galho, na realidade, era uma cobra. Tá? E o fogo expôs essa cobra, expôs essa serpente. Bem, o que quer dizer isso? Tá? Antes de ser submetido, né, ao fogo, alguma cobra pode parecer mero galhos, pode nos confundir como galho. Tá? O que nós estamos falando? O fogo do tempo é um exemplo de algo que expõe a natureza de cobra de algumas pessoas. Tempos difíceis e dificuldade também expõe o ser verdadeiro, aquilo que ela é. Às vezes, suavizar o caminho no qual os ministros viajam não ajuda a testar o seu coração. Jesus sofreu no seu ministério por intermédio de gente má ao seu redor. Nós também devemos sofrer. Tá? O sofrimento traz à tona a natureza verdadeira das pessoas. Não fique sob pressão para promover pessoa. Não tenha pressa para promover pessoa. Se elas se rebelarão, tá? Porque não foram promovidas, elas também rebelarão, embora seja promovida. Se você não acreditar em mim, experimente, chegue, experimente mesmo. Eu experimentei, tá? Eu cheguei a perceber que a rebeldia é proveniente do coração. Se uma pessoa, né, for te causar problema, não há quantia de dinheiro ou condição atraente de serviço que vai evitar isso, não tem. Tá? Transfira e veja o que acontece. Né? Um dos fogos que revela cobra dentro de uma denominação eclesiástica é o fogo da transferência. Muitos pastores, quando
submetido à possibilidade de ser transferido, ou com o obreiro a ser transferido, rebela contra a autoridade. Porque você deveria rebelar-se, né, contra a sua transferência. Você obedeceu o chamado de Deus sobre as condições que iria morar em uma cidade rica? Não, eu só vou ser transferido se eu for para uma cidade rica, se eu tiver um ótimo salário. Tá? A reação de uma pessoa ao ser transferida, né, pode nos dizer muito a respeito do seu caráter. A chave, tá? A chave de trabalhar somente com pessoas dispostas, disponíveis, tá? Querido, nós temos que nos assegurar de que você não tem uma pessoa relutante, né? Uma pessoa aprisionada a seu redor, tá? Frequentemente, abra caminho para elas saírem se elas quiserem. Embora, se você achar relutante. Uma coisa que você não deve ter é alguém que gostaria de sair, mas devido à finança ou a outras razões, sente-se preso dentro do ministério, dentro do trabalho, né? O coração dessa pessoa não está mais no ministério, não está mais com você, tá? Ela, com certeza, vai ser uma traidora em potencial. Abre caminho para que ela saia pacificamente, tá? Não há nada como trabalhar com alguém dispostas, com alguém que está disposto e feliz. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 8, no versículo 12, porque se há prontidão de vontade, ou seja, uma pessoa feliz, alegre, está pronta, está envolvida, está disposta, está disponível, tá? Está comprometida. Tá? Dag Milner diz assim: eu decidi auxiliar na saída de qualquer pessoa relutante que queira sair, porque ao ajudá-la, também estarei ajudando a mim mesmo. E eu tomei esse posicionamento também sobre o meu ministério. A quinta chave é a chave de ensinar contra a deslealdade. O ensino constante desse assunto, desse tema, como lealdade e deslealdade, é bastante importante. Muitas pessoas são ignorantes sobre a evolução do processo de deslealdade. Em outras palavras, muitos rebeldes não percebem o que estão fazendo, não sabem. O ensino constante irá, né, confrontá-lo, irá evitar que as pessoas se envolvam, né, sem saber, né, em atividades traiçoeiras. Qualquer um que deseja edificar uma grande igreja deve frequentemente ensinar a respeito de fidelidade e de lealdade. Ninguém nasce, né, com a fidelidade e a lealdade estampada no rosto. Todo ministro terá sua cota de tentação para se tornar desleal. Todo obreiro terá sua cota de tentação para se tornar desleal. Seus líderes, seus obreiros vão desenvolver uma cultura de lealdade à medida que você constantemente ensina sobre ela. Amém, querido? Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com você. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus eu quero te louvar, Senhor. Ó Deus, nos ajude, Senhor. Nos ajude, papai querido, a construir uma cultura de lealdade, uma cultura de fidelidade, uma cultura, Senhor Pai, de reconhecimento da nossa liderança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós podemos dizer amém, amém, em nome de Jesus.